E se eu te dissesse que, muito antes dos dinossauros, a Terra parecia um planeta alienígena? Não, eu não estou falando de ficção científica. Estou falando de uma era real do nosso planeta, um tempo tão estranho e fascinante que desafia a nossa imaginação. Aperte os cintos, porque vamos viajar para a Terra antes dos dinossauros. Nossa viagem começa há cerca de 400 milhões de anos, no período devoniano, muito antes do primeiro T-Rex sequer sonhar em existir. Esqueça as florestas com árvores altas e gramados verdes. O cenário aqui é completamente diferente. Imagine um mundo onde o solo é coberto por um tapete de musgos e líquens. As primeiras plantas a ousar conquistar a terra firme. Mas o que realmente domina a paisagem são cogumelos. Sim, cogumelos gigantes. Estamos falando dos prototaxites. Pense em estruturas que se pareciam com troncos de árvores. Mas sem folhas, sem galhos, só um pilar maciço que podia chegar a 8 metros de altura e 1 metro de largura. Por muito tempo, os cientistas debateram o que eram essas coisas. Seriam algas gigantes? Uma forma primitiva de árvore? Hoje, o consenso é que eram fungos colossais, os maiores organismos terrestres de sua época. Imagine caminhar por uma floresta silenciosa dessas estruturas, parecendo torres cinzentas apontando para o céu. Era um mundo de gigantes fúngicos. E o ar era bem diferente também. A atmosfera tinha muito mais dióxido de carbono e menos oxigênio do que hoje. Respirar seria difícil para nós, mas para a vida daquela época, era o ideal. O clima era quente e, em muitas partes do mundo, bastante úmido. Agora, vamos olhar para os animais. Se você estivesse procurando por um vertebrado terrestre, teria que procurar muito. A vida animal em terra ainda estava engatinhando. Os verdadeiros reis desse mundo eram os artrópodes, insetos, aracnídeos e outros bichos de muitas patas. Mas não os que conhecemos hoje. Estamos falando de versões gigantes. Imagine centopeias do tamanho de um ser humano, como a Arthroplura, deslizando pelo chão da floresta de cogumelos. Ou escorpiões marinhos gigantes, como Jaekelopterus, que podiam chegar a mais de 2 metros de comprimento, espreitando nas águas rasas. Nos céus, os primeiros insetos começavam a voar, mas ainda eram formas primitivas, abrindo caminho para as libélulas gigantes que viriam depois. A maior parte da vida complexa ainda estava nos oceanos. Os mares do Devoniano eram repletos de vida. Era a era dos peixes. Aqui, você encontraria os placodermos, peixes com armaduras ósseas pesadas, como o temível Dunkleosteus. Esse predador era uma verdadeira máquina de matar, com até 9 metros de comprimento e mandíbulas tão fortes que não precisavam de dentes. Suas placas ósseas afiadas podiam cortar qualquer coisa. Mas voltando para a terra firme, a transição da água para a terra foi um dos eventos mais importantes da história da vida. E foi nessa época que aconteceu. Anfíbios primitivos como o Tiktaalik estavam desenvolvendo características cruciais. Ele tinha nadadeiras que estavam se transformando em pernas, um pescoço que lhe permitia mover a cabeça e pulmões para respirar ar. Ele era a ponte perfeita entre os peixes e os animais terrestres. Esses pioneiros se arrastavam pelas margens lamacentas, dando os primeiros passos vacilantes fora d'água, um momento que mudaria o futuro do planeta para sempre. Com o passar de milhões de anos, esse mundo estranho começou a se transformar. As plantas evoluíram. Surgiram as primeiras árvores com sementes e sistemas de raízes complexos. Essas novas florestas, no período carbonífero que veio logo depois, mudaram o planeta. Elas liberaram enormes quantidades de oxigênio na atmosfera, o que permitiu que os artrópodes ficassem ainda maiores. Foi a era das libélulas com a envergadura de uma gaivota e de uma variedade ainda maior de criaturas terrestres. Essas florestas primitivas eventualmente morreram e foram soterradas, e sob pressão e calor se transformaram no carvão que usamos como combustível hoje. Ou seja, a energia que move parte do nosso mundo moderno vem dessas florestas antigas e alienígenas. Então, por que esse mundo desapareceu? A vida na Terra é marcada por ciclos de ascensão e queda, muitas vezes terminando em eventos de extinção
em massa. No final do Devoniano, uma grande extinção eliminou cerca de 75% de todas as espécies do planeta, especialmente a vida marinha. As causas ainda são debatidas, mas podem incluir mudanças climáticas drásticas, vulcanismo intenso ou até mesmo o impacto de um asteroide. Essa extinção abriu caminho para novas formas de vida. Os grandes peixes coraçados desapareceram, e os anfíbios e mais tarde os répteis tiveram sua chance de dominar a Terra. A paisagem mudou. Os cogumelos gigantes foram substituídos por vastas florestas de samambaias e coníferas. O cenário estava sendo preparado para os próximos governantes do planeta. Lentamente, ao longo de dezenas de milhões de anos, a Terra se recuperou e se transformou mais uma vez. Os continentes se moveram, formando a Pangeia. O clima mudou. E foi nesse novo mundo que os primeiros dinossauros finalmente surgiram, há cerca de 230 milhões de anos. Eles herdaram um planeta que já tinha passado por transformações incríveis e extinções devastadoras. Então, da próxima vez que você pensar na pré-história, lembre-se que ela é muito mais do que apenas dinossauros. Houve um tempo em que a Terra era um reino de fungos gigantes, insetos colossais e peixes blindados. Um mundo silencioso e bizarro, mas que foi fundamental para criar o planeta que conhecemos hoje. A história da vida é mais estranha, mais complexa e muito mais fascinante do que poderíamos imaginar. Obrigado por assistir a essa viagem no tempo comigo. Se você gostou de explorar esse mundo perdido, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras pela história do nosso planeta. Até a próxima!